embora fosse o melhor jogador da NBA, Michael Jordan nem sempre iniciava bem, irmãos. Por vezes, por mais que tentasse, ele não conseguia converter as bolas. Quem assistia tinha a impressão de que seria o pior jogo do astro. De repente, porém, tudo mudava. Do nada, Jordan começava a acertar todas as bolas, de qualquer lugar da quadra. E em muitas ocasiões, ainda conseguia tempo para terminar o jogo como cestinha da partida. Qual era o seu segredo, irmãos? Como é que ele conseguia mudar o jogo tão rapidamente? Em uma entrevista, Jordan respondeu: "Eu não penso nas cestas que perdi. Eu só penso naquelas que preciso fazer." Memória curta. De acordo com a psicologia esportiva, atletas precisam dela para vencer. Não podem tomar muito tempo remoendo as derrotas. Precisam reagrupar forças. Devem se preparar rapidamente para a próxima oportunidade de vitória. Faz sentido, vocês não acham? Mas será que esse também é o caso dos cristãos? Deveríamos simplesmente deletar as derrotas, nos esquecer delas? Como você encara as suas? E mais importante ainda, quando é que cristãos perdem? Quando é que sofremos derrotas espirituais? Este é o assunto do capítulo que vamos estudar, irmãos. E para dar início, eu quero ler o verso de número 10. Apenas a parte A. 1 Samuel, capítulo 4, verso 10. O texto inspirado nos diz assim: "Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado." Oremos ao Senhor mais uma vez, irmãos. Ó Deus, muito obrigado pelo imenso privilégio que temos nesta tarde, de tomar parte em um culto cristão. Nos reunimos para cantar a Tua palavra, para orar a Tua palavra, Senhor. Mas na maior parte do tempo juntos, nós nos reunimos para ouvir a Tua palavra pregada. Pois ela é lâmpada para os nossos pés, como cantou o salmista. Luz capaz de iluminar o nosso caminho até a glória. Faz isso outra vez, ó Espírito Santo de Deus. Toma a Tua palavra e ilumina outra vez a nossa vida. Salva-nos das nossas derrotas espirituais. Protege-nos das quedas espirituais. E de novo nos coloca no caminho das vitórias que glorificam o Teu nome. Este é o meu pedido, Senhor, para a minha própria vida e para a vida da Tua igreja. Nós oramos assim em nome do Teu Filho,
Amém. Samuel tem sido o alvo das atenções, irmãos. No capítulo 1, ele é a resposta de Deus para Ana, uma mulher estéril que insiste em orar. No 2, ele é apenas uma criança, mas que cresce diante de Deus e diante dos homens. No capítulo 3, como ouvimos na última semana, Samuel é o jovem profeta que começa a pregar a palavra de Deus. Até aqui ele está no centro das atenções. Quando chegamos ao capítulo 4, o foco da narrativa muda abruptamente. Pois Samuel desaparece por 3 capítulos, dando lugar à Arca da Aliança. Trata-se do objeto mais sagrado de Israel, o qual simbolizava a própria presença de Deus no meio de seu povo. Dentro dela estavam as tábuas da lei de Moisés, o cajado de Arão, e em um vaso um pouco do maná do deserto. Os 3 objetos, respectivamente, falam da revelação, da salvação e da provisão de Deus durante os anos da peregrinação. Com o profeta à margem e a arca no centro de seu texto, o autor sagrado nos fala aqui sobre como Deus limpou a área para o novo regime, ou sobre como ele eliminou a família de Eli para estabelecer a família de Davi. Mas tudo começa com derrotas. O capítulo que inicia com a palavra de Samuel termina com 2 derrotas, milhares de mortes, e com a Arca da Aliança sob o poder dos filisteus, povo de quem tanto ouvimos na Bíblia, e que ao menos no Antigo Testamento figura entre os 3 maiores inimigos de Israel. A essa altura da história, nós precisamos perguntar por que os israelitas perderam para os filisteus. E enquanto estudamos sobre as derrotas deles, precisamos pensar seriamente nas nossas. Pois, embora os triunfalistas detestem a ideia, irmãos, a verdade é que cristãos também perdem. Cristãos também sofrem derrotas espirituais. A grande pergunta que fazemos ao texto é: quando os cristãos perdem? E como vocês podem observar no boletim, o texto nos oferece 4 respostas. O que significa que estamos diante de um longa. O sermão vai ser provavelmente um pouco mais extenso. Mas eu espero que ele nos seja poderosamente útil na vida cristã. Ao olhar para o texto, irmãos, especialmente para os versos 1, 2 e 3, eu posso dizer o seguinte: cristãos perdem quando são utilitaristas. O autor sagrado começa com 2 informações que retratam bem a situação espiritual de Israel. Verso 1.
E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Primeira informação. Segunda, nessa época, ou seja, na mesma época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Embora a palavra de Deus estivesse disponível com Samuel, sua fama corria já por todo Israel. Os israelitas resolveram ir à guerra sem consultá-la. Era o que faziam o tempo todo. Qual poderia ser o resultado, irmãos? Verso número 2. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E, intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Os israelitas foram à guerra sem Deus. E por isso perderam. O que vão fazer agora? Qual é a nova estratégia militar? Verso de número 3. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Os líderes de Israel até fizeram a pergunta certa, irmãos. Porque foi mesmo que Deus nos entregou nas mãos dos nossos inimigos. O problema é que eles não se demoraram nela. Em nenhum momento parecem ter orado a Deus. E de novo, por mais que a palavra estivesse disponível outra vez com Samuel, ninguém sugeriu: vamos até o profeta. Em vez disso, as autoridades decidiram, final do verso 3, vamos a Siló, buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Percebam, eles não disseram vamos a Siló para adorar a Deus. Também não disseram vamos a Siló para consultar a palavra de Deus perante a arca da aliança. Não, irmãos. A brilhante ideia deles foi: vamos a Siló buscar a arca. Com que objetivo? Para que Deus vá conosco e nos salve dos nossos inimigos. Isso não é adoração, irmãos. É utilitarismo. Os israelitas não querem louvar a Deus. Eles querem usar o Senhor para chegar ao que realmente querem: vencer os filisteus. A lógica deles é a seguinte: se levarmos a arca, que simboliza o próprio Deus, Deus estará obrigado a nos dar vitória. Pois se perdermos com a arca, os filisteus vão rir dele e não apenas de Israel. Não é assim que nós raciocinamos também, irmãos? Não é o que está por trás de algumas vigílias? Por trás de alguns jejuns prolongados?
Nós pensamos, depois de todo esse sacrifício, Deus certamente vai nos atender. Será? Não é como pensam alguns líderes religiosos dos nossos dias. Como pensam algumas igrejas que eu e você conhecemos. Se criarmos o ambiente perfeito, com luzes, fumaça, música adequada, Deus descerá entre nós para nos abençoar. Como você pode ter certeza? Por vezes tratamos Deus como se Ele fosse nosso garçom. Pense bem, quando vai a um restaurante, você não conversa com o garçom. Você conversa com os amigos, com os familiares. O garçom não é parte de sua noite, ele não se senta à mesa com você. Você o chama quando tem necessidade de fazer. Infelizmente é assim que tratamos o nosso Deus muitas vezes, irmãos. Nem sempre o queremos à mesa conosco, mas sempre queremos o seu serviço. Em muitas ocasiões não queremos nos relacionar com Ele, por Ele. Mas sempre que temos necessidades, o acionamos por alguma coisa, por alguma bênção. Se é assim que você vive, por favor, acorde para Jesus. Deus não existe para você. É você que existe para Deus. O mundo não gira em torno do seu umbigo, meu irmão. Tudo pertence ao nosso Deus. E tudo gira em torno dele e existe para a glória dele. Como Lúcia fica sabendo ao final do 2º volume das Crônicas de Nárnia, para rebater aquilo que Antônio disse no sermão da semana passada, Aslan não é um leão domesticado, é selvagem. Eis um bom retrato do nosso Deus. Ele não se permitirá ser usado por você. Ele até pode ir conosco ao campo de batalha, mas nunca no nosso bolso. Ele não cabe, Ele é maior, Ele é Deus, Ele é soberano, meu irmão. Sendo assim, em vez de o procurar para usá-lo, procure-o para adorá-lo de todo o seu coração. Em vez de usar a oração para conseguir as suas bênçãos, use-a para desfrutar de Deus como a maior de todas elas. Ao invés de cultuar aqui pensando no que vai receber durante a semana, aproveite-se no bom sentido deste culto para ver e amar o melhor presente de Deus, Ele mesmo. Não seja um cristão utilitarista. Seja um cristão adorador para a glória de Deus Pai. Mas e se perder, Renan? E se eu for derrotado? Vez por outra, irmãos, por mais que não gostemos da ideia, nós todos somos. São doenças inesperadas, portas que se fecham, pessoas que nos abandonam, ministérios que não frutificam. O que será que está acontecendo? Os israelitas fizeram a pergunta certa. Mas, de novo, irmãos, não tomaram tempo para respondê-la. Muito rapidamente procuraram a nova estratégia humana. Não o siga, meu irmão. Tenha coragem. Tenha coragem de parar. Tenha coragem de pensar.
Tenha coragem para consultar a palavra de Deus. Faça o que os israelitas não fizeram. Se levar o conselho a sério, você vai perceber que esse texto se passa durante o período dos juízes. Nós já dissemos isso aqui antes. E o ciclo da época é conhecido de todos. O povo tinha a bênção de Deus, se encantava com ela, se distanciava dele, era entregue nas mãos de opressores, sofriam, padeciam, clamavam. E então, por misericórdia, Deus lhes enviava um novo libertador para salvá-los. Não era assim. Estamos no mesmo período. As coisas ainda acontecem da mesma forma. E o que eu quero com isso? Derrotas circunstanciais podem ser o barômetro de Deus. Não se lembra dele, João? Eu vou explicar. Barômetro é o instrumento que indica a pressão atmosférica, a altitude e as prováveis mudanças do tempo. Nossas derrotas funcionam assim. Elas sugerem e indicam que talvez estejamos longe do Senhor. Esse é o seu caso. Porque as coisas não dão certo, ou porque de repente começaram a dar errado. Meu irmão, talvez não seja o universo inteiro conspirando contra você. Talvez seja o seu Deus chamando a sua atenção. Como fez com Jonas em alto mar. Talvez o Senhor esteja batendo na sua vida, no seu barco. E como fez com os israelitas dos dias de Samuel. Talvez Ele esteja permitindo derrotas na sua caminhada, a fim de fazê-lo clamar outra vez por salvação. Faça-o. Seja sábio. Sejamos todos humildes. Não resista à graça furiosa do seu Deus, meu irmão. Cristãos também perdem. Quando, Renan? Uma segunda resposta, irmãos, que salta desse texto é: cristãos perdem quando são presunçosos. Os israelitas certamente foram. Não apenas pecaram quando decidiram usar a arca, pecaram de novo quando a levaram para o campo de batalha sob a liderança dos pastores mais corruptos da época. É o que encontramos no verso 4. Pasmem vocês. O autor sagrado escreve: então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. É sério que eles vão aceitar os filhos de Eli? Os mesmos homens que roubavam o povo de Deus, que se deitavam com as mulheres no santuário do Senhor. Não havia ninguém melhor entre os sacerdotes. Por que não afastar os sacerdotes impuros do objeto mais sagrado da adoração de Israel, irmãos? Presunção. Os israelitas eram tão presunçosos, estavam tão certos do favor de Deus,
que não viram problema com a presença dos 2 pastores imorais de Siló conduzindo a arca. Deus os abençoaria de qualquer jeito, pensavam eles. Será, irmãos? De toda forma, a chegada da arca causou diferentes reações nos 2 lados da batalha. Verso 5. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. De novo é um grito presunçoso, que produziu apenas falsa confiança. Agora que temos a arca, venceremos facilmente. Não. Os filisteus, verso 6. Ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. É uma ironia, irmãos. Os israelitas se enchem de presunção com a presença de Deus. Os filisteus, por sua vez, revelam temor. Percebam, eles não são o povo da aliança. Não conhecem a Deus pessoalmente. Não desfrutam de um pacto. Conhecem pouco de Deus. Mas é suficiente para encher seus corações de temor. Pouca teologia. Mas eles sabem que Deus é poderoso. Que o Senhor enviou pragas ao Egito. E que cuidou dos hebreus durante toda a peregrinação. É pouco conhecimento, mas é suficiente. Eles estão pensando de verdade que vão perder a batalha. Ainda assim, se animam uns aos outros, sejam fortes. E lutemos até o fim como homens, sem fugir da batalha. É o que eles fazem. E o texto registra versos 10 e 11. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Eles perderam o primeiro confronto diante dos filisteus e pensaram: foi porque não tínhamos a arca. Mas agora no segundo, com a arca, eles perdem de novo. Por quê, irmãos? O pastor presbiteriano Dale Davis escreve: porque o Senhor pode até ser humilhado temporariamente na Filístia, mas não será mais desprezado em Israel.
os povos, Israel e os demais, podem até dizer, Yahvé perdeu. Eles estarão errados. Pois o que está acontecendo de verdade é o seguinte: por meio dos filisteus, Deus está julgando a casa de Eli como prometeu. E ao mesmo tempo está preparando o terreno para a casa de Davi, o homem segundo o seu próprio coração. Mas não é o que pode estar acontecendo outra vez conosco, irmãos. Será que não nos tornamos presunçosos no nosso relacionamento com Deus? Israel foi graciosamente, de todos os povos da terra, graciosamente escolhido para desfrutar de uma relação familiar, pactual, com o Rei do Universo. Isso é pura graça, irmãos. No entanto, Israel não dá atenção à parte que lhe cabe no pacto. Israel acha que pode viver como quer, de qualquer jeito, e que ainda assim Deus o abençoará. Os israelitas aparentemente não sabem, não pensam que a qualquer momento Deus pode lhes permitir viver derrotas humilhantes como esta. É como vivemos às vezes, irmãos. Nós assumimos presunçosamente que o Senhor sempre nos abençoará, que Ele sempre vai nos livrar, que Ele sempre vai abrir a porta, que Ele sempre vai nos salvar no último minuto, independentemente do estilo de vida que adotemos. Embora nos sintamos orgulhosos e seguros por causa da eleição do Senhor, nem sempre evidenciamos uma vida digna dessa eleição. Pouco nos importamos com a santidade. Quase nunca damos atenção àqueles pecados que perduram. Não vemos problema em perceber que nosso coração está dividido entre muitos amores. Nos sentimos seguros. Presunção. Deus estará lá para nos abençoar, pois nós somos o seu povo. E se Ele resolver não nos salvar esta tarde? E se Ele decidir nos entregar aos nossos filisteus? E se nesta tarde Deus resolver disciplinar você? E se chegar a hora da colheita, da plantação irresponsável que fizemos? Seria Deus injusto, irmãos? Claro que não. O texto inspirado já nos avisou mais de uma vez. Tanto Pedro quanto Paulo, por exemplo, nos informam que o juízo começa pela casa de Deus. E se é assim, antes que a sua caia, antes que os seus filhos fujam de medo, antes que você se perceba prostrado, derrotado diante dos seus pecados, corra para a presença de Deus em arrependimento outra vez. Não sejamos como os cristãos deste texto, irmãos, ou como os cristãos de Laodiceia, do Apocalipse,
que diziam abertamente: de nada temos falta. Nos vejamos como o Senhor os via. Vocês são pobres, estão sem roupas, são cegos. Atenda àquele que bate a porta do seu coração outra vez nesta tarde. Abra a porta e volte a desfrutar do banquete da presença de Deus por meio de Cristo de novo. E que os nossos gritos, diferentemente do que aconteceu no acampamento dos israelitas, sejam gritos de arrependimento, irmãos. Como escreve o pastor Richard Phillips, este é o som que vai causar impacto no mundo. Este é o som que assusta até mesmo os demônios do inferno. Por quê, irmãos? Porque com Cristo em nosso meio, pela fé na obra redentora dele, e em uma vida de arrependimento que prova essa fé, ninguém será capaz de nos separar do amor de Deus em Cristo. Pois nós já somos, diz Paulo, mais do que vencedores no Senhor. Este, portanto, é o som que precisamos emitir outra vez, o som do arrependimento. Não sei você, mas por vezes eu me assusto com alguns cultos evangélicos dos nossos dias, irmãos. As pessoas pulam, as pessoas dançam, são capazes de fazer stories, mas poucas choram em arrependimento. Poucas tremem diante da presença de Deus. As pessoas querem shows, luzes e diversão. As mesmas pessoas, contudo, não suportam, não aguentam 1 hora de pregação da palavra de Deus. E eu estou falando do que eu vejo por aí. Em muitos lugares e em muitos corações, já não há mais temor, irmãos. Curiosamente, mesmo não sendo o povo da aliança, os filisteus tinham temor. E eles acertaram. É o que precisamos ter em um culto, irmãos. Se Deus está entre nós, nós podemos adorá-lo com alegria. Mas isso é alegria reverente. Não pode ser de qualquer jeito. Esta foi a experiência de Isaías no templo do Senhor. Quando os céus se abriram e ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele não saiu pulando e dançando. Ele não fez vídeo para postar na internet. Ele se encolheu, tremendo de medo, pois ele sabia, ouvindo os anjos: este Deus é santo e eu sou pecador. O mesmo temor tomou conta do coração de Pedro perante a pesca maravilhosa, você se lembra? Jesus operou um milagre sobre a criação. Pedro não disse: e aí, meu amigo, eu quero estar contigo. Não, ele disse: afasta-te de mim, Senhor, pois tu és santo e eu sou pecador. Quando o apóstolo João viu o Cristo exaltado, irmãos,
não tinha o que a gente vê hoje. Ele não fez trenzinho, ele não pulou, ele não demonstrou alegria frívola do tipo que vamos ver agora em uma semana. O apóstolo caiu no chão como morto. Nós precisamos de temor, irmãos. Que Deus nos batize nesta tarde com temor. Pois Ele está entre nós. Mas não se engane, Ele ameaçou as igrejas da Ásia Menor. E através delas Ele faz o mesmo entre nós. Não pensem que será para sempre. Não pensem que é de qualquer jeito. Tem que ter temor. Não sejamos presunçosos, irmãos. Foi por isso que Israel perdeu. Quando é que cristãos perdem? Cristãos perdem quando são negligentes. E como já sabemos, o sacerdote de Israel foi bastante. Por isso, diante da possibilidade da derrota, não é diante da derrota, da possibilidade, ele já estremecia por dentro em ansiedade. Negligência. É o que nos conta o autor sagrado nos versos 12 e 13. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, 32 quilômetros, dizem os estudiosos. Com as roupas rasgadas e terra na cabeça, sinal de derrota. Quando chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada e estava preocupado, pois temia em seu coração pela arca de Deus. Nem havia perdido ainda. O homem entrou na cidade e contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou o que significa esse tumulto. O homem correu para contar tudo a Eli. Antes disso, no verso 15, o autor nos dá um vislumbre de como ele estava àquela altura do campeonato. Eli tinha somente 98 anos de idade. E seus olhos estavam imóveis, já não conseguia enxergar, por isso ele não viu o corredor. Ele não sabia o que estava acontecendo. Vai tomar conhecimento agora, verso 17. Pois o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. E houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos. E a arca de Deus foi tomada. O sacerdote podia aceitar a derrota. Israel já perdera em outros momentos. Para ser sincero, ele até esperava a morte dos filhos. Fora profetizada 2 capítulos antes. Ele tinha ideia. Mas ele não estava preparado para a última parte da notícia. Eli, tomaram a arca da aliança. Foi demais para ele, irmãos. Era o símbolo da presença de Deus. E ele era o responsável por ela. Por isso, verso 18. Quando o mensageiro mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. O choque da notícia literalmente o matou, irmãos. Depois de 40 anos de exercício ministerial, é o que encontramos ao final do verso 18.
É assim que o sacerdote de Israel morreu. Foi um final de vida trágico e deprimente. Do lado de dentro, ele é descrito como um homem ansioso. Do lado de fora, seus olhos não funcionam mais. Ele é velho e pesado, obeso. E quando ouviu sobre a arca de Deus, o sacerdote de Israel caiu e quebrou o pescoço, notem isso, recebendo o mesmo fim que Deus dará no próximo capítulo para o deus pagão Dagom dos filisteus. Ninguém parece ter pranteado esse homem. Israel não parou para chorar diante de Deus por ele. Depois de 40 anos de exercício pastoral, seu legado foi de fracasso e de desespero total, irmãos. Eu espero que este não seja o nosso fim. Mas talvez alguém esteja se perguntando o que foi que aconteceu com ele, Renan. Nós não sabemos ao certo. Não sabemos se ele começou bem ou mal o ministério. E não sabemos em que ponto da história ele se desviou de Deus. Podemos conjecturar. Quem sabe ele não tinha esposa. O texto não a menciona. Ou se tinha, ela não o ajudava bem. Ou talvez tenha morrido cedo, deixando o sacerdote com 2 filhos e uma igreja, não sei. Quem sabe ele negligenciou a família, como muitos homens dos nossos tempos, porque se dedicava demais ao trabalho e à igreja. Talvez. Outra resposta mais provável é a seguinte, irmãos. A queda do sacerdote de Israel aconteceu como sempre acontece. Um passo, uma decisão, uma concessão de cada vez. É sempre assim. E não tenha dúvida, a colheita não falha. O apóstolo Paulo vai escrever aos Gálatas: quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. E quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É simples assim. Ilustração do campo, todo mundo aqui entende. Nós só temos 2 opções. Ou investimos no campo do nosso pecado, para certamente colher a destruição dos relacionamentos com Deus e com os semelhantes. Ou investimos para semear no campo do Espírito, para desfrutarmos de uma vida bem-aventurada diante de Deus. Não há outras opções, irmãos. A santidade tem um lado negativo e positivo, como estudei em casa com minha família na semana. Você tanto deve mortificar a carne, como deve se apropriar dos meios de graça para fortalecer o espírito. Não tem jeito, é assim. O Dr. John Stott escreveu: há muitos cristãos que semeiam para a carne a semana inteira
e depois ficam se perguntando por que não colhem santidade. É óbvio. Nós precisamos diminuir este semear no campo dos nossos pecados. Para tanto, disse Jesus no Sermão da Montanha, precisamos cortar algumas coisas. Você não tem mente para fantasiar com coisas que desagradam o seu Deus. Viva como se não fosse possível fazê-lo. Você não recebeu mãos para realizar aquilo que desonra o seu Deus. Tenha em mente que você não tem mãos para fazê-lo. Você não recebeu pés, pernas, para estar em ambientes que favorecem a sua queda. Precisamos fazer o oposto, irmãos. Precisamos semear no campo do Espírito. E me permita, você não precisa subir a um monte santo. Não precisa esperar a viagem à Terra Santa. Não precisa aguardar pelo retiro espiritual dos santos dos santos. Essas coisas acontecem uma vez na vida. Se aproprie daquilo que você tem todo dia e toda semana. Comece pelo culto dominical dos santos. Comece pela leitura da palavra que lhe revela o Deus Santo. Procure amigos que estejam no mesmo caminho da santidade e tenha neles auxílio. A chave para evitar o fim de Eli, irmãos, e o caminho da verdadeira piedade, diz Paulo aos Romanos, é a renovação da mente por meio da palavra. É assim também que nós nos preparamos para as más notícias da vida. Renovação da mente por meio da palavra. Vocês viram, o pastor de Israel estava ansioso. Nem tinha perdido ainda, mas o seu coração se revoltava dentro dele em agitação. Talvez porque pensasse, Deus prometeu, meus filhos vão morrer, é hoje. É possível. Mas também é provável que existisse outra coisa que perturbava o sacerdote de Siló. A arca do Senhor não podia ser levada daqui para ali de qualquer jeito, sem a autorização dele. Ele é sacerdote, ele sabe disso. Seus filhos a tomaram de qualquer jeito e a levaram para o campo de batalha, estão em pecado. Eli também. E é por isso, por negligência, que ele está tão ansioso. Cristãos se assustam quando estão vivendo em pecado. Diz um comentarista, cristãos temem quando estão em pecado, até o barulho das folhas que caem das árvores. É nesse momento que Satanás se aproveita para perturbar, condenar, massacrar a sua mente. Tudo o que está acontecendo é porque você errou. Camarada em pecado.
em que ele se firma. Se este é o retrato da sua caminhada, volte-se do medo para a segurança. Obedeça a palavra do Senhor. Quando as más notícias chegarem, você estará de pé, tranquilo diante de Deus. É o único meio seguro, irmãos, de receber as más notícias com paz. É a única avenida segura também para enfrentar a velhice e a morte em paz. Pessoas temem a morte. Há pessoas que nem foram ao médico ainda, mas elas já têm o próprio diagnóstico: eu vou morrer. Cristãos não precisam andar assim, irmãos. Eu sei, Elias, para relembrar o quadro que você pintou, que a morte é como uma floresta escura. Mas depois dela, há uma casa iluminada esperando os cristãos. O próprio Cristo está de pé e Ele vai recebê-lo à entrada do reino de Deus. Você não tem o que temer se está em Cristo. Tenha certeza de sua salvação. E viva e morra em paz. Não consegue fazê-lo? Você não tem certeza de sua salvação? Resolva a questão nesta tarde. Você não tem medo da morte, porque teme o desconhecido apenas. É possível que tenha medo da morte, porque teme estar errado. E se os cristãos estiverem certos? E se existir mesmo um juiz que vai nos julgar diante de quem eu devo comparecer? Existe. Você estará lá. Você não tem opção. Você precisa decidir como estará lá. Vai se apresentar diante dele com as fracas e poucas boas obras que tem, e com os muitos pecados que cometeu, para ser condenado justamente? Ou vai se apresentar diante dele cheio de pecados, mas coberto pelo sangue do justo Salvador Cristo Jesus? Ore nesta tarde e peça a Deus para crer nele para a sua segurança eterna. Para terminar, irmãos, cristãos perdem quando são mundanos. Se estiver dormindo, acorde agora. E se a pessoa ao seu lado estiver, dá aquele toquezinho. É necessário. Estou quase no fim, irmãos. Nossa passagem termina com um relato tocante e ao mesmo tempo perturbador. Vamos ler os versos 19 e 20. Sua nora, ou seja, a nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos. Entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Dar à luz era o ponto alto da vida de uma mulher em Israel, irmãos. Geralmente o momento era marcado por muita alegria.
e por vezes indicava uma mudança de épocas, ou de época. Não é o caso aqui. A esposa de Finéias sofre. E por mais que tentassem, as suas amigas não conseguiram consolá-la. Em vez de júbilo, ela sofre muito com as dores do parto. Um detalhe que quase nunca é mencionado nas narrativas de nascimento na Bíblia. Quase nunca você vai ouvir: fulana sentiu muitas dores de parto. O autor o faz aqui. Por quê, irmãos? Para nos fazer lembrar da maldição de Gênesis 3. O que era para ser alegria, por causa do pecado, transformou-se em dor. E resulta, às vezes, em morte. Ela vai morrer. Antes, porém, ela faz algo significativo e revelador ao final do texto, versos 21 e 22. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido, e para que ninguém ficasse em dúvida sobre o significado do nome de seu filho. Ela acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Algo semelhante, irmãos, tinha acontecido décadas atrás. Lembrem-se, ainda estamos no período dos juízes. O libertador de Israel, Sansão, se levantou para lutar contra os mesmos filisteus. E pensou consigo mesmo: sairei como antes e me livrarei deles. Mas como nos diz o texto inspirado em uma das frases mais tristes de toda a Bíblia para mim, Sansão não sabia que o Senhor havia se retirado dele. É a mesma ideia aqui, só que com um acréscimo, um agravante. A mulher de Finéias não está falando mais de um homem, ela está falando de um povo inteiro. Com a glória se foi de Israel, ela está dizendo: Deus se apartou de nós, retirou de seu povo a sua bênção e a sua mão, a glória se foi. Para onde, irmãos? É difícil perceber em nossas versões em português, mas como indica Tim Chester, no hebraico, glória e peso têm a mesma raiz. São palavras quase que idênticas. Por isso, continua o mesmo comentarista, não pode ser coincidência. O autor sagrado não precisava nos dizer que Eli estava pesado, mas ele o faz. Eu tenho para mim que ele está nos apontando a resposta para onde foi a glória. A resposta é: a glória de Deus foi parar na barriga de um sacerdote corrupto e de seus filhos. Faz todo sentido, pois essa foi uma das reclamações que Deus fez contra a família dele, se lembram? Capítulo 2, por que é que você honra mais os seus filhos do que a mim, engordando-os com as melhores partes das minhas ofertas? O Senhor se referia à gordura, irmãos, que deveria ser queimada em adoração, mas onde ela estava? No ventre
de sacerdotes mundanos, que se davam por satisfeitos com glórias passageiras e pequenas, voltando-se deles para nós. Onde está a glória em nossas vidas, irmãos? Em que você se gloria de verdade? Relendo um curto texto de Lewis na última semana, um capítulo deste livro que citei para vocês, eu me deparei com esta passagem. Essas coisas, Lewis referia-se às melhores experiências da vida, são boas imagens daquilo que realmente desejamos. Mas se forem confundidas com a coisa em si, tornam-se ídolos mudos, partindo o coração de seus adoradores. Por melhores que sejam, não são a coisa em si, são apenas a fragrância de uma flor que nunca encontramos, o eco de uma melodia que nunca ouvimos, notícias de um país que ainda não visitamos. É isso, irmãos. Infelizmente, para seguir citando o mesmo autor, nós somos criaturas medíocres, brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é ofertada em Cristo. Somos como a criança ignorante, que prefere fazer castelos na lama do quintal, porque não sabe o que é passar um feriado na praia. O problema não é que desejamos muito estas coisas. De acordo com Lewis, desejamos pouco a Deus. Nos contentamos com muito pouco. É a pura verdade, irmãos. Mas precisamos acordar. Se a sua glória reside em excelentes experiências passageiras da vida, acorde. Pois ela pode partir a qualquer momento. Basta um exército mais forte do que o seu, como foi aqui. Ou um evento da natureza. Ou uma crise de proporção nacional, ou de proporção pessoal no seu coração. Tudo está bem, de repente a sua glória se vai. E se ela for confundida com a glória, como diz Lewis, você e eu estamos fritos. Pois quando os ídolos se quebram, eles nos quebram. Bagunçam a nossa vida por inteiro, irmãos. Despedaçam a nossa alegria. E por vezes geram efeitos espirituais no nosso relacionamento com Deus. Estou falando a cristãos. Quando a glória se vai, quando a vida de repente fica difícil, nós temos a sensação do abandono de Deus. Acabamos por gritar com a mulher de Finéias: a glória de Israel se foi. A presença dele se afastou. Isso é possível, Renan? Claro que é. Não foi o que aconteceu a Sansão nos dias dos juízes? A Israel nos dias de Eli? Não é o que vai acontecer outra vez a Judá nos dias de Ezequiel? As igrejas da Ásia Menor nos dias do apóstolo João? Nossa própria confissão de fé registra, irmãos. Os verdadeiros crentes podem ter, de diversas maneiras,
a segurança de sua salvação abalada, diminuída e até interrompida. Seja pela negligência de mantê-la, ou pelo fato de cair em algum pecado que entristece o espírito. Será que não é o que temos experimentado, irmãos? Às vezes culpamos a igreja, culpamos o cônjuge, culpamos o irmão, culpamos o presidente, culpamos todos. Mas não nos damos conta de que talvez estejamos invertendo a ordem, dando muita atenção a pequenos e falsos deuses e negligenciando aquele que é Deus verdadeiro. Ah, Renan, esta é a minha vida, o que é que eu faço agora? Escute a palavra de Deus. Por meio de Zacarias, o próprio Deus disse: voltem-se para mim. É uma promessa, irmãos. E eu me voltarei para vocês. Por meio de Jeremias, o Senhor disse: vocês vão me procurar e vão me achar. Outra promessa: quando me procurarem de todo o coração. Faça isso. Voltemo-nos todos para Deus e paremos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pois, se os nossos pecados clamam Icabode, foi-se a glória. A graça do Senhor se chama Verbo encarnado, glória do unigênito do Pai entre nós. Se os nossos pecados clamam contra nós Icabode, Deus nos deixou. A graça de Deus clama Emanuel, em Cristo Deus está conosco. Volte-se para Ele, pela primeira ou 10ª vez. Olhe outra vez para a cruz de Cristo e veja o maior de todos os Icabodes da história. Pois a glória se foi naquele dia. A criação deu prova disso. Cristo mergulhou nas nossas densas trevas. E diz o texto que ele teve esta sensação de Icabode. Foi-se o cuidado ou a presença paternal de Deus para ele. Ainda bem, irmãos, que a história não termina aí. Ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou dos mortos, para dar glória eterna a todos aqueles que creem. Você crê, meu irmão? Você que nos visita, está frustrado com o peso das glórias passageiras deste mundo? Volte-se para Cristo. Cristão, está fraco espiritualmente. Volte-se para Cristo, Ele é a nossa glória, por causa dEle, irmãos. A porta da pesada glória de Deus, da eterna glória de Deus, finalmente se abrirá para nós. Não é o que queremos, de verdade. Não é o que você deseja, estar livre do pecado, do encantamento com pequenos e falsos deuses, para se achar feliz nele para todo sempre. Estamos caminhando para a glória, irmãos. Até lá, o que fazemos, Renan? Nós treinamos, nos aperfeiçoamos para isso. Memória curta não era a única coisa que Michael Jordan tinha, irmãos. Embora pensasse sempre para frente dentro dos jogos,
o melhor jogador de todos os tempos do basquete, sabia que havia erros, sabia que precisava melhorar. Por isso, sempre treinou mais do que todos os seus companheiros. E detalhe, até o fim da carreira. Quando questionado, ele respondeu assim: eu tenho acertado, em média, 50% dos meus arremessos. O que significa que também tenho errado os outros 50%. Eu preciso melhorar constantemente. Eu e vocês também. Sempre há um novo pecado para abandonar, irmãos. Um novo inimigo da fé para derrotar. Vez por outra, vamos perder uma batalha, eu sei. Podemos olhar para Cristo e ter na vitória dele a nossa salvação outra vez. Mas não vamos parar nela. A salvação graciosa de Deus não é a linha de chegada, é o ponto de partida. Enquanto nos maravilhamos com a salvação graciosa de Deus a cada domingo, vamos reunir forças para combater o bom combate da fé e para buscar uma vida santa, irmãos. É o que há entre a cruz e a glória. Guerra por uma vida santa. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Ele nos livre de derrotas. E que Ele nos guie no caminho da vitória espiritual. Vitórias que dão glória a Ele. E enchem os nossos corações de alegria espiritual. Quero convidar você a curvar a sua cabeça por alguns minutos. E a pensar brevemente sobre o que você ouviu. Não saia correndo, não saia antes do término. Leve a sério e aproveite até o último minuto esse tempo. Curve a sua cabeça. Pense rapidamente sobre o que você ouviu. Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque nem sempre, ó Deus, nos relacionamos contigo de maneira livre de interesses. Para a nossa vergonha, usamos o Senhor como um meio para chegar aos nossos fins. Quão tolos nós somos, Senhor. Pois qual poderia ser o fim melhor? O que poderia nos dar mais prazer do que o Senhor? Somos presunçosos. Queremos viver a nossa vida não como o Senhor espera. Como colheremos santidade? Negligenciamos os meios de graça e vivemos sempre à espera dos grandes eventos. Nos permitimos, Deus,
nos apaixonar por coisas efêmeras, que só vão encher o nosso coração de frustração e de decepção. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Despedaça os nossos ídolos, endireita o nosso coração e nos dá nesta tarde o que Davi te pediu depois de pecar: restituição da alegria da tua salvação, Senhor. Abra os nossos olhos, ó Deus. Espírito Santo, nós te rogamos, abra os nossos olhos espirituais. Dá que tenhamos o vislumbre do que acontece na glória agora. Os santos anjos, os nossos irmãos que já estão por lá, não perdem tempo, não se encantam com as coisas criadas, eles estão olhando para ti constantemente. Nos dá essa graça nesta tarde, ó Deus. Por favor, por causa de Cristo, por amor a Ele, para o louvor da obra dEle, salva-nos, reaviva-nos, para a glória de Cristo. Abra os nossos olhos, Senhor. Nós te pedimos em nome dEle. Amém.